diante da sepultura desta criança, eu me calo e faço uma oração silenciosa. Aqui está sepultado o menino Arley Josué Luca. Ele nasceu em junho de 1979 e em novembro de 1986, aos 7 anos, ele faleceu em decorrência de um ferimento à bala, um triste acidente. Seu pai era um agricultor chamado Oswaldino e sua mãe uma professora, a Mariazinha. Do lado dele há vários túmulos de criança, quase todos sem identificação, uma vez que são muito antigos. Não tem mais o nome, data, nada. Estão aqui, lado a lado, separados dos túmulos dos adultos, como uma forma de preservar a inocência e a pureza dessas crianças. A comunidade de Distrito Sossego, pertencente à cidade de Santo Ângelo, foi basicamente colonizada a partir de 1920, com a vinda para cá de descendentes de imigrantes italianos. Assim como essa família, a família Luca, aqui estão sepultados os avós do menino, deste menininho. Aqui está a sua tia. A Albertina nasceu em 1942 e faleceu em 1990, aos 48 anos. Ela era uma professora aqui neste distrito, era solteira, faleceu em decorrência de complicações de asma. Seus pais estão aqui do lado. E mais uma vez apareceu um doguinho aqui neste cemitério. Ele gostou das meninas, ó. Este é o Pedro Luca, marido da Maria, pai da Albertina e avô do menininho. O seu Pedro nasceu em 1909 e faleceu em 1995, aos 85 anos, em decorrência de uma insuficiência renal. Que foi? Qual é o seu nome? Ele vai falar, ele vai responder, né? É a pergunta aquela. Nesses cemitérios que ficam mais no interior da cidade, sempre tem um cãozinho que vem xeretar. Este daqui, então, olha só, ele tá todo machucadinho, sujo, mas ele é um cachorro raiz. É um cão que não tem frescura. E olha como ele é carente. Eu acho que ele tá com fome ou sede. Daqui a pouquinho as meninas vão dar uma água para ele. Lá vem ele. O que é? Como eu acho que ele está com sede, então nós vamos levar ele até ali no salão paroquial, onde tem uma torneira. Vamos dar uma água para ele. Esse é um cemitério típico do interior. Muito rápido! Onde tem uma igreja, um salão de festas e um cemitério atrás. Então as meninas estão aqui na área da churrasqueira, onde é feito o churrasco em dias de festa. Está a Mariana e a Camila. Estão me fazendo companhia hoje. A Mariana é minha filha e a Camila é uma amiga. Logo nós vamos prosseguir, onde eu vou mostrar para vocês mais uma família colonizadora, a família Forgiarini. Aqui são todos descendentes de imigrantes italianos. Barriguinha cheia d'água, então vamos voltar. Vamos voltar para o cemitério. Aqui está a sepultura de um casal colonizador do Distrito Sossego, onde eu estou. É o Antônio Forgiarini. Ele nasceu na cidade de São Paulo e é filho de imigrantes italianos, que inicialmente se instalaram em São Paulo e depois o Antônio veio para cá. Ele nasceu em 1888 e faleceu em 1968, com 79 anos, em decorrência de uma doença no esôfago. A sua esposa Virgínia nasceu em 1894 e faleceu em 1951, com 57 anos, em decorrência de uma doença no seu fígado.
Aqui também estão sepultados 2 filhos do casal e mais uma nora, o Aníbal, o José e a Amábile. Do outro lado do cemitério, mas não longe da sepultura do pai Antônio, está sepultado o Euclides. O Euclides Luiz Forgiarini, filho do Antônio e da Virgínia. Ele nasceu em 1919 e faleceu em 1954, aos 35 anos. Ele era um agricultor, casado com a Maria, que está aqui, e teve com ela 7 filhos. Quando ele faleceu, seus filhos tinham 11 anos, 9, 8, 7, 5, 3 e 1 ano de idade. Como esse distrito foi colonizado por descendentes de imigrantes italianos em 1920, então o Euclides veio para cá quando era um bebezinho. A sua esposa, a Maria, nasceu em 1919 também e faleceu em 1990 com 70 anos, em decorrência de um infarto. Do lado do casal também está a filha deles, a Eunice Virgínia. Virgínia em homenagem à sua avó. A Eunice nasceu em 1946 e faleceu em 1963, com 17 anos. Faleceu em decorrência de um tumor em sua bexiga. Esta é a sua mãe. E aqui está o Antônio. Nasceu em 1945 e faleceu em 1990, com 45 anos. Ele era casado e deixou 4 filhos. Ele faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Quantas histórias guardadas num túmulo assim. Esta é a Dona Luísa. Ela nasceu em 1899 e faleceu em 1953, aos 54 anos, em decorrência de um câncer gastrocólico. Foi casada com Jacob. E aqui está sua filha, a Antoninha, que nasceu em 1926, faleceu em 1982, aos 56 anos. Ela faleceu em decorrência de um câncer ovário. Ela tinha uma profissão bem interessante, ela era modista. Devia fazer aqueles vestidos lindos da época. Ela não teve filhos. E este é o Jacob Copetti, que nasceu em 1876 e faleceu em 1959, aos 82 anos. Ele era natural da Itália. Se casou com a Luísa na cidade de Júlio de Castilhos. Mas antes, ele era casado com esta senhora, a Antônia Londero Copetti. Antônia nasceu em 1876, na Itália, e faleceu em 1916, aos 39 anos. Ela faleceu na cidade de Júlio de Castilhos e, posteriormente, seus restos mortais foram trazidos para cá. E teve junto com Jacob 8 filhos. E vejam um detalhe interessante. A sua última filha, chamada Betilde, nasceu no dia 20 de março de 1916. Ou seja, ela faleceu 4 meses após o nascimento da sua filha. Quem sabe ela faleceu em decorrência de alguma complicação no parto, o que acontecia algumas vezes naquela época. Já a Dona Luísa teve 3 filhos com o Jacob. Então você imagina, a Luísa era mais jovem e já se casou com um homem que tinha 8 filhos menores. Você casaria com um homem ou uma mulher com 8 filhos pequenos? Você assumiria uma responsabilidade assim? É bem difícil, né? Então, realmente, Dona Luísa foi uma grande mulher, não tenho dúvidas. Depois ela ainda teve mais 3 filhos com o Jacob. Então, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.